Olá, meus irmãos! Hoje, dia 22 de julho, dia que a igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena. É esse dia que foi celebrado durante muito tempo como memória litúrgica, mas desde 2016 que o Papa Francisco instituiu como festa. Então é festa para toda a igreja e para nós, comunidade Coração Misericordioso de Jesus, principalmente porque ela é uma de nossas baluartes. Então vamos ouvir um pouco sobre a vida, a história de Santa Maria Madalena. Segundo São Gregório Magno, São João Crisóstomo, Santa Elizabeth da Trindade, Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e muitos outros santos, Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia, que é irmã de Lázaro e de Marta. Então, não são duas Marias, mas apenas uma Maria. Então, quem foi Santa Maria Madalena? Primeiro, irmã de Lázaro e Marta, mas também foi uma pecadora pública, naquela época onde as pessoas de má vida, má fama, eram denominados assim, pecadores públicos, assim como São Mateus, que era um publicano e era também um pecador público. Então, desses pecadores públicos, as pessoas não se aproximavam para não se tornarem impuros. E ela era uma pecadora pública. E por conta disso, também se fala que ela era prostituta, por conta disso, a imagem de Santa Maria Madalena foi muito manchada, porque ela não era vista como a Santa Maria Madalena, mas como a pecadora do Evangelho, a mulher pecadora. Mas nós podemos olhar para ela e ver uma alma que realmente viveu na lama, no pecado, sendo transformada numa alma santa, Santa Maria Madalena. E nós vemos nos relatos do Evangelho que dela Jesus expulsou 7 demônios, então de fato Santa Maria Madalena viveu na lama, dominada pelas trevas, porque não foi expulso um demônio, mas 7 demônios. E vemos também os encontros de Maria Madalena com Jesus. Ela que, segundo as visões da beata Ana Catarina Emmerich, no seu processo de conversão, teve algumas recaídas. Ela ouviu Jesus pregando, iniciou sua conversão, sua libertação do mal, mas quando voltava para a sua vida, teve recaídas no pecado e também da dominação das trevas sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Mas ela não desistiu, Então, Deus não desistiu da conversão dela, Jesus não desistiu e Maria Madalena também não. Ela foi abrindo seu coração para o Senhor e permitindo com que Ele transformasse completamente a sua vida. E assim, a vida dela se torna para nós um sinal de esperança e um sinal da misericórdia de Deus, porque uma mulher pecadora, totalmente vivenciando o pecado, o mal, sendo transformada numa alma santa, numa alma pura, alguém que viveu a impureza, se prostituía, sendo transformada como que devolvida a ela a sua virgindade, a sua castidade. É sinal para nós de esperança, diante também das recaídas que temos nos nossos erros e pecados, ou daqueles que nós amamos, nós podemos continuar esperando a misericórdia de Deus. Mas diante dessas recaídas, a vida dela teve a sua transformação. E nós vemos no Evangelho, nos 4 Evangelhos nós vemos de modo diferente, mas ela se aproximando de Jesus, Maria Madalena, num jantar e levando um vaso de alabastro, quebrando esse vaso e ungindo os pés de Jesus com um perfume de nardo puro, banhando os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugando com o cabelo. Nós vemos nesse ato de Santa Maria Madalena, podemos fazer várias reflexões, mas podemos ver 2 coisas. Primeiro, ela dando a sua vida a Jesus, ofertando tudo sem nenhuma reserva e assim vivendo essa plena conversão na sua vida, essa plena transformação. E vemos também esse amor esponsal que começou a mover o coração de Santa Maria Madalena. É um amor esponsal que não é como o mundo pode pensar, um amor carnal, que visa a carne, não. Inclusive, muitos confundiram isso pensando que fizeram até filmes falando que Maria Madalena e Jesus tiveram um romance, mas não é isso. E não foi isso, não era isso que o coração dela desejava,
mas o coração dela desejava algo que vai além dessa terra, além da carne, né? Desejava viver esse amor esponsal com o Senhor, que ela sabia que era Deus. Ela sabia que Jesus era Deus, e o coração dela só desejava ser completamente de Deus, vivendo um amor que vai além dessa terra, além da carne, mas essa entrega total ao Senhor. E isso pode mover também o nosso coração, o seu coração, meu irmão. Sendo homem ou mulher, nós podemos ter esse amor esponsal ao Senhor. Um amor que vai além dessa terra, que nos leva a dar tudo, nossos afetos, nosso coração, nosso corpo e nossa alma. E mesmo você que é casado, você pode viver esse amor esponsal, porque esse amor vai além da carne, vai além da realidade dessa vida e nos mostra que nós podemos ser totalmente do Senhor. E assim nós vemos Maria Madalena sempre aos pés de Jesus. Vemos ela quando ela quebrou esse vaso de alabastro, e deu a sua vida. Vemos ela aos pés de Jesus quando ela e seus irmãos acolhem o Senhor na sua casa, e assim Marta se preocupa com os afazeres da casa e Maria Madalena se preocupa em estar aos pés de Jesus, ouvindo o Senhor, alimentando a sua alma da sua palavra. E vemos ela também aos pés da cruz, onde os apóstolos abandonam o Senhor e fica apenas Madalena, João, Nossa Senhora e algumas outras mulheres. E ela ali, diante de Jesus crucificado, ela sabia que Jesus estava ali por causa dos seus pecados. Ela tinha essa consciência, que foram os pecados dela que levaram Jesus à morte. Ela não simplesmente culpava os que estavam crucificando o Senhor, mas culpava a si mesma, porque ela sabia que ali era Jesus dando a vida para salvá-la. Então, segundo as visões da beata Ana Catarina, ela estava com um sentimento de culpa e como que descontrolada, fora de si, ao contrário de João, que estava tranquilo, porque tinha a sua consciência limpa. Maria Madalena não, ela estava perturbada, ela sabia que foram os pecados dela que crucificaram o Senhor, mas mesmo assim permaneceu aos pés da cruz. E quando Jesus morre, tiram Jesus da cruz, entregam a Nossa Senhora, ela permanece aos pés do Senhor, e beija os pés de Jesus, como fez tantas vezes, porque segundo as visões da Ana Catarina, ela fez esse ato algumas vezes, não só nas vezes que os evangelhos relatam, mas algumas vezes ela ungiu os pés de Jesus, ungiu a cabeça de Jesus, e ali após de morto, ela permaneceu aos pés do Senhor, dando seus beijos, dando suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. E após Jesus ser sepultado, nós vemos no Evangelho que essa mulher que permaneceu aos pés de Jesus até a cruz, ela teve a graça de ver Jesus ressuscitado e anunciar para os apóstolos. Assim, São Tomás de Aquino deu essa denominação para ela de apóstola dos apóstolos, porque ela anunciou para os apóstolos a ressurreição de Jesus. E depois da ascensão do Senhor, fala-se a tradição que ela, com seus irmãos e alguns outros, foram colocados num barco sem remo para naufragar no mar e foram parar na França. Os seus irmãos continuaram vivendo o apostolado, pregando o evangelho, e ela se retirou numa gruta onde viveu uma vida de penitência, uma vida de contemplação. Aquela que havia muito se perdido na lama, nas trevas, agora tinha um coração totalmente voltado para o Senhor, um coração contemplativo e penitente. E no fim da sua vida, Santa Maria Madalena recorre a São Maximino, onde ele era um dos 72 discípulos, e também estava com ela e os irmãos no barco, no mar. Ela vai até ele, onde recebe a comunhão e morre nos braços dele, e é sepultada por São Maximino. Então, nesse dia, meus irmãos, nós vamos olhar para Santa Maria Madalena como esse sinal da misericórdia de Deus, alguém que foi totalmente transformada pela misericórdia do Senhor, e vamos deixar também que o amor dela, esse amor esponsal, impulsione o nosso coração também a querer ser tudo de Deus. Santa Maria Madalena, rogai por nós.